Eu vou, presbítero, é que já está muito em cima o horário. Eu esqueci lá no carro a oferta. Eu esqueci lá no carro a oferta. E já está às 9 e eu preciso pregar. Se bem que o culto já poderia acabar aqui, né, irmãos? Que culto maravilhoso. Mas eu preciso cumprir o propósito desse ano. Não vai ser fácil. Não achou a pedrinha? O livro é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão Levi. Nosso irmão Levi. Faltaram da teologia, né? O publicano. Lembra do publicano? Também não? Evangelho de Jesus Cristo segundo nosso irmão Mateus. Mateus chamava-se Levi, irmãos. Jesus Cristo mudou o nome dele. Capítulo 4. Acho que vou ter que achar outro aqui. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Amém ou não amém? Versículo 19. Vamos ver se é esse mesmo. Quantos encontrou? Então vamos lá. E disse-lhes: segue-me, e vos farei pescadores de homens. Somente este versículo, irmão. Segue-me, e vos farei pescadores de homens. Irmãos, nós estamos em uma série de mensagens. Talvez para alguns ainda parece ser tudo normal. Talvez para alguns parece que as mensagens ainda não mudou nada, parece que continua sendo as mesmas pregações. Acontece que o pregador é o mesmo ainda, né? Você vai ter que continuar ouvindo essa mensagem ruim ainda, mas se você ouvir com os seus ouvidos, e escutar com o seu coração, e entender com sua mente, então você vai conseguir começar a montar um quebra-cabeça. Você vai começar a entender o passo a passo de cada mensagem temática que está sendo ministrada, irmãos, em o nome de Jesus Cristo. Nesta série de mensagens que nós estamos passando em a nossa amada igreja, Igreja Casa de Oração Ictus. Este nome, irmãos, Ictus, não é um nome que eu inventei. Não é um nome que a pastora Tatiane simplesmente veio uma luz lá, vamos pôr Ictus porque é bonitinho. Não! Vou falar assim agora, mudei minha estratégia para ver se para de ficar assim, ó. Domingo, irmãos, eu estava olhando para aquele relógio que eu não sabia o que eu fazia mais. Olha para cá. Ictus, ela tem a ver tudo com esse versículo. Este nome Ictus, ele não nasceu na minha mente e na mente da pastora Tatiane, que criou isso daí. Até porque o presbítero Rodrigo foi fazer um dia um serviço numa cidade praiana, de litoral, e lá tinha uma comunidade com o nome Ictus, e ele mandou uma foto aqui, pastor, tem aqui também. Ictus, este nome, este pronome, esta forma dita, que mais para frente vai ter várias funções, ela vai nascer por torno do século de número 2, depois de Cristo. Que século que é? Depois
de Cristo, é quando vai se originar este nome. E se você está atento ao que está acontecendo na tua igreja, eu não sei se você está, mas eu vou te lembrar. E se você está, glória a Deus por isso, porque eu vou reavivar o teu coração no propósito que estamos caminhando. O propósito temático é ictus, símbolo e identidade. No culto passado nós falamos sobre o quê? A voz que nos chama, não é verdade? A voz que nos chama. Quem que nos chamou? Quem que está convidando aqui? Agora você está conseguindo entrar na mensagem ou ainda não? Se não, volta no episódio passado, está gravado. Volta lá e assiste a ministração. E depois você volta para cá de novo. Vai ter que fazer igual Netflix, irmão. Ir para o episódio 1, episódio 2, para ver se tu pega a mensagem que Deus tem para você. Quem te chamou foi Jesus Cristo. Quem chama aqui e promete transformar, aleluia, as pessoas é o próprio Jesus Cristo. Ele está chamando e dizendo: vinde a mim, siga-me, segue os meus caminhos, e eu vou fazer vocês se tornarem pescadores de homens. Antes de eu entrar no tema da mensagem de hoje, eu quero te lembrar que quem ele está chamando trabalhava, aleluia, com pescaria, trabalhava a vida dele, aleluia, cotidiana, era pescar peixe, mas não era só para rotina, ou tirar o estresse diário, não era só para sair, aleluia, aos finais de semana, não, essa daí era a vida cotidiana do Pedrão, era a vida cotidiana do irmão André, aleluia. João também seguia ali, neste mesmo ritmo, aleluia. A Bíblia diz que eles viviam e sustentavam a sua casa, aleluia, com as redes, tanto que quando Jesus vai chamar o Simão, aleluia, ele tem uma noite frustrada, irmão, porque está jogando a rede para um lado e nada pega, está jogando a rede de novo e nada pega, passa a noite toda tentando trazer provisão, alimento, tentando trazer algo para tua casa, buscando com a força do braço, confiando no trabalho, confiando no barco, mas a Bíblia diz: faça menção no nome do Senhor, consagra a tua obra no nome do Senhor, e os teus planos serão bem-sucedidos, aleluia. Não é para confiar no trabalho, não é para confiar, aleluia, na segurança, é para confiar no Senhor. Tem gente, aleluia, que confia em um monte de coisa, mas não confia que o Senhor guarda. Tem gente que confia num monte de coisa, mas não confia. Aleluia! Pedrão está confiando que o barco está segurando ele sobre as águas, mas quando ele encontra Jesus, Jesus faz ele caminhar por fora dela. Sabe por quê? Porque a confiança não está no carro, a confiança não está no trabalho, a confiança, aleluia, não está nos cavalos. A Bíblia diz: Davi elevou os olhos para os montes e disse: eu faço menção no nome do Senhor, aleluia. Agora deu para aquecer? Olha para cá. Quem está chamando é Jesus. O mais interessante é que, acreditando ou não em Jesus Cristo, crendo ou não em Jesus Cristo, é obrigado a dizer, presbítero, segundo século depois de Cristo. É obrigado a dizer, aleluia, crendo ou não, vai ter que abrir a boca para falar o nome dele. É o segundo século depois do grandão da Galileia, aleluia. Ali vai nascer este pronome, este nome, este acróstico. Só que isso vai muito além de um simples nome. Ictus vai muito mais além, aleluia, do nome da nossa igreja. Ictus vai muito além de uma mensagem acróstica. O símbolo ictus carrega uma identidade. Diga comigo: identidade. Tá ficando bonito, tá ficando gostoso de pregar. Agora nós vamos destrinchar a palavra de Deus, irmão. Ictus, ele traz, aleluia, ele carrega, louvado seja o nome de Jesus. Eu vou falar, traz, aleluia, a confissão da fé daquele quem é. Ictus carrega o próprio nome de Jesus. Ictus carrega a própria personalidade de Jesus. O nome Ictus carrega a própria essência e o ministério de Jesus Cristo. Então, quando aquelas, aleluia, eu vou falar, Jesus. Quando aqueles homens no segundo século, cerca de 200 anos depois da caminhada de Cristo, quando aqueles homens já não tinham mais os apóstolos, porque um foi esfaqueado,
o outro foi perfurado com lança, outro apedrejado, outro, aleluia, foi arrancado a cabeça, o outro pendurado de cabeça para baixo, mais um de cabeça para baixo, o outro, aleluia, foi jogado aos mártires, e um morreu de velhice, porque a promessa estava de pé. João, ninguém te toca, João, ninguém te arranca a vida, João, eu te guardo, te ajudo e te sustento. A promessa se cumpriu, a igreja continua caminhando, a igreja continua prosseguindo, a igreja continua, aleluia, a caminhar. A igreja primitiva, depois dos apóstolos, por volta do século 2 depois de Cristo, vai sofrer aquilo que nós acabamos de louvar aqui: perseguição, aflição, injúria. A igreja depois dos apóstolos, ela vai sofrer, aleluia, muitos ataques, aleluia. Ataques esses, que não é só amedrontar, não é só abaixa o som aí porque está me incomodando, não é ataque que vai fazer isso, aquilo, aquele outro, que vai fazer baixo-assinado ou não, não é esse ataque, irmão, é ataque, aleluia, se você, aleluia, não negar o nome de Jesus, eu mato o teu filho. Se você não negar o nome de Jesus, eu te decepo aqui agora. Se você não negar o nome de Jesus, eu te jogo na cova do leão. Quando eu li isso, aí eu comecei a glorificar com mais intensidade, irmão. Quando eu entendi isso na história, agora eu estou falando de história, não estou falando de cadochinha, de chapeuzinho vermelho, não. Estou falando de história de verdade, irmão. Quando eu vi isso na história, eu falei: meu Deus, esse Jesus que me tirou da vida que eu tinha, realizou isso na vida dos meus irmãos, e tu acha que eu vou abandonar agora? Por causa de um dedo que me apontaram, por causa de uma palavra que gritaram, por causa, aleluia, de um papel que, aleluia, me intimidaram? Não vou parar. De modo algum. Meus irmãos perderam a própria vida. Mas olha para cá, olha para mim. A igreja precisava caminhar, a igreja precisava continuar caminhando, a igreja precisava continuar crescendo. Eles não queriam negar a sua fé e também não queriam perder a vida, porque a própria Bíblia nos ensina: não coloca o teu Deus à prova. Então eles criaram uma estratégia. Diga comigo: estratégia. Não, fala com vontade, irmão. Estratégia, fala todo mundo. É isso que tu precisa para voltar ao primeiro amor. É isso que tu precisa para acender a chama. É isso que tu precisa para mudar algumas coisas nesse cenário. É de estratégia. E foi o que a igreja fez no século 2 e 3. No segundo e terceiro século depois de Cristo, a igreja vai criar uma estratégia. E adivinha como que chama a estratégia? Alguém está prestando atenção na mensagem? Alguém está prestando atenção na mensagem? A estratégia chamava-se Ictus. Então Ictus não passa ser somente um nome. Ictus não passa somente ser, aleluia, um símbolo, não. Ictus agora é um símbolo de defesa da fé pessoal. Ictus agora é uma estratégia salvífica. Por quê, irmão? Porque Roma está assolando, aleluia, todos os cristãos. A Roma está prendendo, matando, levando a mártire. Todo cristão que fala o nome de Jesus Cristo era morto, decepado, captado, aleluia. Mas os cristãos criam uma estratégia. E agora eu só vou falar se todo mundo disser. Como chama a estratégia? Meu Deus. Eu vou começar por partes. Ictus. O que Deus está prometendo? O que Jesus está prometendo para os seus apóstolos? Transformar em pescadores de? Porque eles pescavam o quê? Peixe. Jesus Cristo trabalha com estratégia para que o seu povo também seja estratégico. Sabe o que acontece ali? Ictus, naquele tempo, naquela língua antiga do grego, ictus significa peixe. Você não pegou, né? Não tem problema, até o final do culto você pega. Olha para cá, eu vou te transformar em pescadores de homens. Antes vocês pegavam peixe, agora através do nome, através da estratégia, através, aleluia, deste símbolo. Vai parecer que está indo atrás de peixe, mas o peixe é a alma, o peixe é a vida, o peixe, aleluia, é aquele a quem tem a salvação. Aleluia! Ictus no grego antigo significa peixe. A promessa de Jesus é transformar os apóstolos, aleluia, em pescadores de homens. Quando eles chegam, aleluia, a Roma, eles vêm falando de Jesus Cristo, a Roma já logo prende. Então não poderia sair falando assim. A estratégia chama-se como?
Isso aqui vai ficar gravado no teu nome. Então, quando eles diziam ictus, na língua deles, eles estavam dizendo peixe. Diga comigo, peixe. Porque agora eu sou pescadores de homens, trabalho com estratégia. Parece que é peixe do mar, mas é da terra para levar no céu, aleluia. Como era o código? Isso aqui se torna um código, para que a Roma não entendesse que o povo, aleluia, estava falando do nome de Jesus. Eles desenhavam um peixe. Você percebeu que quando se escreve ictus, qualquer lugar que você escrever ictus, vai aparecer um peixe. Dos anos 90 para trás, toda a Bíblia que você comprava vinha com um peixinho desenhado. Toda a Bíblia. Agora foi perdendo a essência. Ictus não é só o nome da nossa igreja. Ictus é a essência do Evangelho. E até o final do culto você vai entender isso aqui, irmão. Então que pena que não tem um telão hoje, mas tudo bem. Quando você vê um arco assim e o outro arco embaixo, fez aí na mente aí? Imaginou ou não? Vou fazer de novo aqui, conjectura comigo. Um arco em cima e um arco embaixo. Amém ou não amém? Qual que era a mensagem da salvação? Quando eu passava por aqui, eu desenhava um arco aqui. O meu irmão que passava do lado, fazia um arco embaixo. O que estava formando? Um peixe. O que está acontecendo ali? Um culto. O que está acontecendo ali? A proclamação do nome de Jesus, aleluia. Porque eles entendiam que os dois eram irmãos de fé. Porque os dois entendiam o código. Calma que você vai ficar comigo, você vai entender. Até então, o ictus só significa um peixe. Então se eu desenhar um peixe, eu faço parte desse povo que fala do ictus. Só que dentro do ictus é mais do que um nome, é mais do que um peixe, é mais do que um símbolo. É professar a fé. É ter uma identidade. Diga comigo de novo, você não falou com intensidade. Identidade. Ictus, aleluia. O ictus, ele é um símbolo que traz uma identidade. Qual é a identidade? Vós antes não era um povo, vós antes não era uma nação, mas eu te escolhi como povo santo, nação eleita, sacerdócio real, aleluia. Agora ele te deu uma identidade. Que identidade é? Não sou da terra, sou do céu. Dentro deste nome, ictus, quando eles identificavam-se com os arcos, eles sabiam que ali eles estavam falando de irmão para irmão. Alguns desenhavam na terra, aleluia, faziam um arco na terra, quem passasse completava, tá ali meu irmão, deixa eu colar nele, porque nós vai ganhar almas aqui, porque Jesus me chamou para ser pescador de alma. Jesus me chamou para quê? Para pescar alma. Então deixa eu desenhar um peixe, porque eu sou pescador. A hora que alguém completar o arco, começa evangelismo. A hora que alguém completar o arco, começa a pregação. A hora que alguém completar o arco, começa o culto, aleluia. Então trazia identidade, eles sabiam onde eles poderiam começar a pregar ou não. Por quê? Ictus, nesta língua grega, significa peixe, você já aprendeu. Porém, a igreja cristã do século 2 e 3, eles fizeram um acróstico. Todos aqui entendem o que é um acróstico? Não? Tem gente que não? Não? Vou te ensinar. Grava comigo, J, mas só vou falar se vocês me falar comigo. J, E, S, U, S. O que eu escrevi? Jesus. Um acróstico agora com o nome de Jesus. J, justo. E, eterno. S, suficiente. U, único. S, Salvador. Através de um nome tu leva uma mensagem. Através de um nome tu leva, aleluia, a salva. Aleluia. Tem alguém que está no culto. Tem alguém que está no culto. Então um acróstico é você pegar um nome e transformar ele em uma mensagem, em uma frase. E o que a estratégia que Deus deu para a igreja primitiva no ictus foi a mesma. Porque ictus no grego, Jesus não tem J no grego. No idioma grego não existe a letra J. Então como se escreve Jesus e Jesus? Começa com I, não é com J. É só no nosso idioma que existe isso. Depois foi se transliterando. Depois foi se traduzindo-se. Mas no idioma deles, na estratégia deles, o nome de Jesus começava com I.
Então o I do Ictus, decompondo num acróstico, era Jesus. Então eles já sabiam que o I representava o Jesus. Só que como naquele tempo havia muitos Jesus, assim como hoje existe muita Maria, fazia-se uma diferença no Christos, que para eles é um X, do Ictus. E ali, no C deles, era o Christos, porque se escrevia aleluia, dentro da língua deles, e esses Cristos, daria certinho. Então esse Ictus aqui não está falando de qualquer Jesus. Que Jesus que é? É o Messias, aleluia, é aquele que é o ungido. Mas quem falou dele? Isaías, tu não lembra? É judeu e não lembra da Torá, não lembra dos aleluia, dos profetas, não lembra aleluia de como foi falado. Qual era o nome dele? Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz. Mas quem é que você está esperando? Aleluia, é o Messias, não é? Então ele está ali, Cristo no grego, aleluia, eu vou falar Jesus. No hebraico, Cristo é a mesma coisa de ungido. Então no hebraico se diz Messias, e no grego se diz Christos, que dá no mesmo. Então dentro do idioma grego, que é o que eles estavam vivendo naquele tempo, louvado seja Deus, eles fizeram esse acróstico, o Ictus, o I e o X, Ic, representava o Jesus Cristo. Então quando ele fazia um arco e alguém completava, eles estavam prontos para falar do Jesus Cristo. E quem era o Cristo? Era aquele que morreu. Cristo era aquele, aleluia, que deu a sua própria vida, por amor a mim e por amor a você. Louvado seja Deus. Ictus é o nome do nosso Senhor Jesus. Ictus, aleluia, é o nome. O Ic representa o próprio propósito de Jesus Cristo na terra. A identidade daquele povo da igreja já começava nas duas primeiras letras, Ic. Mas por que logo nas duas primeiras letras? É porque Jesus Cristo precisa voltar a ser o centro da sua vontade. Jesus Cristo precisa voltar a ser o princípio dos seus negócios. Jesus Cristo precisa estar, aleluia, no início, aleluia. Por isso que o idioma deles, o código deles começava já falando do Jesus Cristo. Porque se não fosse para falar de Jesus, então nem começava a falar. Se não fosse para colocar Cristo no centro das ideias, então nem precisava começar a anunciar. Então o Ic era a essência deles. Depois, eles tinham a letra T ali. Na letra T, dentro do acróstico deles, eles vão colocar o Theos. Porque se tinha uma coisa que os saduceus não engoliam fácil, era a ressurreição de alguém que já morreu. Os saduceus não aceitavam de modo algum que aquele que morreu poderia voltar do mundo dos mortos. E a mensagem que era pregada, o Jesus Cristo. Mas o que esse Jesus Cristo tem diferente? Ele morreu, tá, tudo bem, um monte de Jesus morreu, mas esse aí, ele ressuscitou. Esse Jesus não é qualquer Jesus. Você vai na tumba dele, lá tá vazia, irmão. José de Arimateia se juntou com Nicodemos, comprou, aleluia, um túmulo zerado, e continua zerado, continua, aleluia. José de Arimateia com Nicodemos vai juntar, aleluia, um dinheiro para colocar o corpo de Jesus em um sepulcro que nunca foi um defunto. Aí alguém perguntou, quem que é esse Jesus? É o dono daquele, aleluia, é o dono daquele túmulo que continua vazio. É o dono, aleluia. Isso trazia uma revolta, porque Jesus Cristo, quando estava em vida, ele apontava o dedão para os fariseus e diziam assim: a vocês eu não dou sinal nenhum. Mas quando chegava para os seus escolhidos, quando chegava para os seus discípulos, para aqueles que ele falou assim, ó, se vocês me seguirem, eu torno vocês pescador de homens. Ele olha e diz, Pedrão, sabe por que tu sabe disso? Porque ninguém, aleluia, te revelou. Não foi coração humano, não foi carne nem sangue. Quem revelou então, Jesus? É o meu Pai que estás no céu, aleluia. Por isso que no Ictus não poderia faltar o Pai.
Então o teo vem de teos. É por isso que nós estudamos a Bíblia com teologia. Porque teos o teos no grego significa Deus. Logia significa conhecimento, estudo. Não tem como você estudar a Deus. Então você estuda o que Deus revelou. E qual é a máxima revelação do amor de Deus? O Jesus Cristo. Aleluia! O Jesus Cristo é a máxima expressão do amor de Deus na terra. O Theos representa, aleluia, o amor de Deus na terra. Isso nós chamamos, aleluia, dentro do idioma do amor, dentro da Bíblia, do idioma bíblico, de ágape. Um amor incondicional, que o próprio Deus deu seu próprio Filho, por amor de muitos. Aleluia! Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a sua vida. Para que a mensagem ficasse completa, para que honrasse o mártir como, aleluia, santo é o nome de Jesus, de muitos irmãos, que perderam a sua vida em apedrejamentos, por falar da ressurreição de Cristo, para honrar o nome, aleluia, de muitos irmãos, que profetizaram, que narraram, que afirmaram, que Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, e que Deus é o Pai. Dentro do Ictus, tem um nome, que para nós aqui parece um Y, e dentro do grego se escreve Ios, e dentro do grego Ios, coincidência ou não, significa filho. Então agora dentro do código deles, dentro, aleluia, da fé que eles estão professando, dentro do nome Christus, do nome Ictus, eles estão dizendo que o Ic é o Jesus Cristo. Porém esse Jesus Cristo, aleluia, Ele é Deus, porque o próprio Deus o enviou, aleluia, mas Ele também é Filho. Aqui já se formou, aleluia, a máxima, aleluia, expressão e identidade da revelação salvífica para a humanidade. Por quê, irmão? Esse Jesus Cristo, embora, aleluia, foi enviada por Deus, Ele continua sendo Deus, aleluia, mas Ele foi Filho, obediente até a morte, e morte de cruz, aleluia. Mas não ficou barato, porque o Pai o exaltou de tal maneira, que deu um nome. Que nome é? O Ic, é o Jesus Cristo, que está sobre todo nome, pelo único nome, o qual devamos ser salvos, aleluia. A ponto de que João vai escrever, aleluia, santo é o nome de Jesus Cristo, no seu capítulo de número 1, ele já começa revelando, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele já começa a falar o próprio idioma Ictus de uma forma diferente, que Jesus Cristo estava com Deus e Ele era Deus. Meu Deus! Ele já começa a trazer, aleluia, aquela mensagem do Ictus com uma linguagem mais técnica, com uma mensagem mais, aleluia, emocional. E ele começa a dizer que no princípio era o verbo. Quem que era o verbo? O Ic. E o verbo estava com Deus, o Theos, e o verbo era Deus, o Ilios. Olha para cá, no versículo, aleluia, de número 41 e 42, ainda do capítulo 1 de João, ele continua revelando a excelência desse nome, que esse Jesus que estava com Deus e era Deus, olha para cá, ele se tornou filho. Paulo registra em Filipenses capítulo número 2, que Jesus Cristo, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, e tomou a imagem de servo, de homem, aleluia, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo qual Deus Pai o exaltou sobremaneira, e deu um nome, que está sobre todo nome. João vai escrever no capítulo 1, versículo 41 e 42, e esse nome, aleluia, é aquele nome que todo aquele que crê, aleluia, Deus os dá o poder de se tornar filho de Deus, aleluia. Então agora a mensagem do Ictus está ficando um pouco mais forte para quem está recebendo a mensagem, porque está falando de Jesus Cristo, que é o Ic, e o Theos, o Ic Theos, aleluia, que é Deus, Jesus é Deus.
E ele também é o Ios, que é o Filho. Então todo aquele que entende a mensagem do Ictus, que é um peixe, está pescando uma alma, aleluia. E o que essa alma vai se tornar? Jesus disse: hoje tu pega peixe, hoje tu está pescando peixe, mas se me seguir, eu vou te tornar pescador de homens. E o que vai tornar com esse aleluia? João, ele diz assim, ó: todo aquele que crê nessa mensagem, Deus vai dar o poder de se tornar filho também, de se tornar filho também, de se tornar filho também, aleluia. Agora a mensagem só está faltando, aleluia, o sóter, porque ictos, aleluia, ou ictes, como eles dizem no grego, tem uma última letra. E o mais interessante é que eles estão falando de Jesus Cristo em suas mensagens de forma, aleluia, uma mensagem de proclamação de fé, guardando a própria vida, para que a Roma não pudesse, aleluia, interpelá-los. Olha para cá, eles estão mencionando o Jesus Cristo, que é Deus e também é Filho. Mas na mensagem deles, eles estão dizendo que aqueles que creem na semente que está sendo plantada, porque eles estão pescando homens, sim ou não? Aquele que crê na mensagem do Jesus Cristo, que é Deus, que Deus o enviou, e é filho de Deus, também se torna filho. João capítulo 1, versículo 41 e 42, João diz isso, que todo aquele que crê nesse nome, Deus dá o poder de se tornar filho. Então olha para cá, eu preciso pregar isso na sua vida. Não é todo mundo que é filho. Não são toda criatura todos são criatura, tudo é criação. Fomos criados por Deus. Mas aquele que crê no nome do Ique, aquele que crê no nome do Jesus Cristo, aquele que crê e vive uma vida com Jesus Cristo, que deixa de ser pescador de peixe e se torna pescador de homem, ele dá o poder de se tornar filho de Deus, aleluia. Imagine agora você receber a identidade de não só poder morar no céu, mas se tornar filho do Deus Altíssimo, do Deus vivo, não se tornar somente ao participante do céu, mas participante dessa aleluia. Porque crer, irmão, crer, não é só você falar: eu acredito em Jesus, tá? Como que é que você acredita nele? Qual é a forma que você acredita nele? Você acredita a ponto de pisar nas águas e acreditar que ele vai sustentar o teu pé? Você acredita a ponto de que no dia da tua tentação, se tu clamar por ele, ele vai te dar ajuda? Você acredita a ponto de que se uma metralhadora agora apontar na tua cabeça, falando para você não negar o nome dele, para você negar o nome dele, você não deixar de negar? Você crê no nome de Jesus Cristo, a ponto de que se a sua fé for posta à prova, olha para cá, é dessa maneira que você crê? Porque muitos creem até certo ponto, e aí já não é crer. Porque crer é obedecer, crer é submeter-se. Eu preguei no último culto, não fazia parte da série de mensagens, mas eu vou trazer isso aqui. A tentação nada mais é do que eu lutar contra a minha própria vontade, sim ou não? Isso é a tentação. Eu lutar contra o meu próprio desejo. Isso que é a tentação. Crer em Jesus Cristo é eu deixar de fazer o que eu gosto e quero por amor a Ele. Crer em Jesus Cristo é eu deixar de pensar e falar e andar do jeito que eu quero, para andar da maneira que Ele falou para mim andar. Como Ele começa fazendo o convite para os apóstolos: segue-me. Segue-me não é como aquela brincadeira que nós fazíamos quando criança, de siga o mestre, eu vou para cá, você vem para cá, eu pulo ali, você pula aqui. Não é essa daí, não é esse tipo de seguir. Seguir não é como as redes sociais, que você vai lá no Instagram e começa a seguir um monte de gente, aí as pessoas vêm e seguem você de volta, porque é recíproca, mas você é orgulhosa, e para de seguir todo mundo, para ter mais seguidores do que o outro. Não é esse tipo de seguida que está falando. Não está falando de seguir, aleluia, como você segue alguém nas redes sociais e depois já deixa de seguir. Não é assim. É seguir, ali no idioma, é imitar os passos dele. Como eu sei disso?